Bom dia, Caio. Temos aqui a notícia que apareceu ontem, que o empresário Alex Ruaro, que já estava preso preventivamente, foi condenado a mais de 34 anos de prisão, rapaz. Isso. Ontem foi publicado a sentença dele, em primeira instância, provavelmente vai recorrer para a segunda instância, mas como ele está preso, ele responde preso. Entre os crimes, eu estava apurando aqui a sentença, está o desvio de contratos com a Prefeitura de Alagoinhas, prorrogações fraudulentas de contratos, tem aqui também suborno do secretário de Educação, suborno de secretários do governo em relações institucionais. Ele foi condenado também a pagar a reparação do dano em R$ 29.032.897, também a título de reparação de danos. E o juiz fala aqui também que registro que a eficacia da pena levará em consideração o aumento de 1/8 por cada circunstância judicial negativa valorada. Então ele tem que ter um bom comportamento para não ter o aumento da pena. Sim. Rapaz, a situação, o circo tá fechando, viu, Caio? Agora, com essa sentença definitiva de primeiro grau, o circo tá fechando. Bom dia, Hugo, bom dia, Luciano Reis, Wesley Oliveira, ouvintes que nos acompanham pela Rádio 2 de Julho e pela Rádio Ouro Negro 100.5. Primeiro, Hugo, que essa decisão já põe uma certeza. Houve realmente um esquema fraudulento. Sim. Com relação ao transporte. Decisão em primeira instância. Escolar, o juiz entendeu assim, houve esquema. Inclusive, um dos principais operadores do esquema foi condenado a uma pena de mais de 34 anos. Ponto. Segundo, ele aponta contratos fraudulentos, né, desvios de recursos. Sim. Então, houve também crime com relação ao erário público. Suborno a secretários de governo. Esse era o terceiro ponto. Aí que é o problema. Esse é o terceiro ponto e talvez o que dê aí uma prévia do que vem por aí. Porque se houve a condenação por suborno, então é porque o secretário recebeu o suborno e aí estava sujeito a relações institucionais. Isso. E também Secretaria de Educação. E Educação foi? Foi, Secretaria de Educação. Até porque os contratos eram com relação ao transporte escolar. Só confirmar aqui. Pode confirmar. Até porque um dos réus foi o ex-secretário de Educação, o Caio Castro. Foi encontrado, né, alguns valores na conta da esposa do Caio, entendeu? Que ele não conseguiu. Aliás, foi instado a comprovar a origem desse dinheiro. O Ministério Público Federal suspeita que esse dinheiro realmente veio justamente desse contrato fraudulento. Ele foi condenado. Sim. Então, o Alex Ruaro foi condenado entre os desvios de contrato, prorrogação de contrato, esse negócio que todo mundo sabe dos contratos, por suborno ao secretário de Educação, que era o Caio Castro, e o secretário de Governo e o secretário de Governo em Relações Institucionais. Era o João Rabelo. Pronto, então os dois corréus do Alex Ruaro nessa ação penal. Então, infelizmente, porque são pessoas aqui de Alagoinhas, o secretário de Educação, Caio Castro, e o secretário de Governo, Relações Institucionais, João Rabelo, segundo a decisão, foram subornados. Então, corrupção passiva. Pois é. Então, aí já está. Provavelmente, a próxima condenação será desses dois. Então. Isso. Pelo menos por corrupção passiva. Sim. Já que o juiz, né, entende que o Alex Ruaro subornou os dois secretários, houve suborno nessas secretarias, né, o comandante da pasta nessa época era o João Rabelo na Secretaria de Governo e o secretário de Educação na época, o Caio Castro. Agora, o que chama a atenção também, e o que eu acho que mais preocupa, né, toda a classe política e até a população, é o seguinte: que Paulo César não apareceu aqui. Que era o prefeito. Né? Pelo menos deram as pesquisas até agora. Pelo menos na condenação do Alex Ruaro não apareceu, não foi mencionado nada em relação ao prefeito da época.
A não ser que se descubra uma ligação aí entre os secretários. Sim, aí é outra sentença. Então aí pra gente ter uma prévia, a gente não sabe se vai sair a sentença, qual sentença vai ser primeiro, se vai ser a dos secretários ou a do ex-prefeito Paulo César, mas se não descobrirem aí ou não conseguirem provar uma ligação entre este dinheiro e o Paulo César, ele vai ficar... E comprovado, sentenciado, que o desvio foi de 29 milhões, quase 30 milhões de reais. Ele vai ter que devolver esse dinheiro. Muito dinheiro, viu? Luciano? Bom dia, Caio. Bom dia, Hugo, Wesley. Bom dia, ouvintes. E comenta-se nos bastidores, né, as conversas políticas em Alagoinhas que o João Rabelo, né, pode disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Alagoinhas em 2020. Pode disputar, não tem nada certo, pode disputar. Aí agora vocês trazem essa informação, né, com relação à condenação do Alex Ruaro, caso vinha uma próxima condenação aí, que seja de um, digamos, né, de um secretário, que foi um secretário da época, o João Rabelo, aí ele já não, caso ele vinha disputar a vaga na Câmara de Vereadores, já não vai poder mais, caso seja... Não. Condenado, né? Não. A primeira condenação em primeira instância não deixa ele inelegível. Como ele está respondendo solto, ele não está preso, ele tem a possibilidade de recorrer em liberdade, vai continuar normal a vida dele. E caso ele seja condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal lá em Salvador não, eu acho que é em Brasília. É o TRF1, né? TRF1 em Brasília, a sede, eu acho. Aí sim ele não pode ser candidato, nem pode. Ele é enquadrado na lei da ficha limpa. Mas a primeira condenação em primeira instância, assim, essa primeira sentença, exemplo, essa sentença que foi do Alex Ruaro, se ele fosse político, ele ainda poderia ser candidato. Não, embora ele esteja preso preventivamente. Sim, ele está preso preventivamente. Inclusive teve um habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal. A Carmen Lúcia negou esse habeas corpus. Eu estou falando do secretário João Rabelo, ex-secretário João Rabelo, que tudo bem. O Luciano está dizendo que tem a intenção de ser vereador, né? Porque a condenação, isso ele tem dois vieses, né? A primeira é a parte criminal, que é a condenação. O segundo é o efeito político. A gente não sabe até que ponto essa condenação vai afetar o nome de Paulo César nas pesquisas e também o nome dos envolvidos, né, que pretendem concorrer a um cargo público como o João Rabelo. Né, tudo bem, ainda não houve uma condenação ao João Rabelo, mas é uma pessoa ligada intimamente. Foi citado na sentença, né? Ele foi citado, a secretaria que ele comandava foi citado na sentença, então isso respinga, de qualquer forma, tanto no Paulo César, que foi o prefeito da época, quanto nos secretários, né, das pastas envolvidas, né, nesse esquema de corrupção. Hugo.